Ryzen 7 AM4 contra Ryzen 7 AM5. Qual será que ganha? O 5700X3D ou o 7700? Isso é o que você vai saber hoje no canal Seu Hardware. Afinal, muitas pessoas estavam pedindo esse comparativo. Tem muita diferença? Bora conferir então. Primeiro jogo, 4 situações. 2 com o processador em XMP normal e 2 otimizado. Esse primeiro resultado é o 5700X3D normal, depois ele é otimizado. Esse aqui já é o 7700 normal, depois ele é otimizado. Tranquilo? No Black Myth Wukong, o 5700X3D sai na frente. O 7700 ele fica atrás em 20% na média, 6 no 1% low e 3 no 0,1% low. Olha só, vantagem do 5700X3D. Mas toma cuidado, porque o Cache 3D faz muita diferença nesse jogo, nem sempre será assim, vocês vão ver. Considerando aqui os dois otimizados, que é essa versão e essa versão, o 7700 ainda perde. Ele perde agora em 10% na média, quase 11%, 2,3% no 1% low e 4% no 0,1%. A distância cai um pouco aqui na otimização. Lembrando que o 7700 faz PBO. O 5700X3D só otimiza a memória, não otimiza a frequência, não aumenta, não tem como. Vamos ao Cyberpunk em duas situações. Aqui já pode ser um pouco diferente. Ó, já está diferente. O 5700X3D perde do 7700, mas não por muito. 3 na média, 10% no 1% low, 16 no 0.1. Considerando os dois tunados, o 7700 ganha em 12% na média, 11% no 1% low e 11% no 0.1. Então tem um salto maior o 7700, afinal ele é mais sensível à memória otimizada que o 5700X3D. 720p no Ultra. Vamos ver isso com o Ray Tracing no médio, que reduz a densidade populacional. O 5700X3D empata na média com o 7700, menos de 1%, mas perde no 1% low em 6.4 e no 0.1 em 5.4. Considerando os dois otimizados, a diferença volta a subir para quase 10% na média, a favor do 7700, 20% no 1% low e 33% no 0.1. Então aqui distanciou mais ainda com a densidade populacional no médio, a quantidade de NPCs ali, e essa otimização foi muito boa para o 7700, tá? Aqui os quadros ajudaram bastante. Tem um problema no Returnal que tem alguns jogos que simplesmente o 0.1 fica bugado. Então vamos considerar só a média em 1% low. No Returnal, o 7700 ganha do 5700X3D mesmo no modo normal. 6.5 a mais na média, 12 no 1% low. Considerando a otimização, sobe para 10% na média e 6 no 1% low. De novo, vantagem do 7700. Então, no momento, só um jogo 7700 ganhando. Starfield, próximo jogo aqui. De novo, vitória do 7700, né? 4% a mais na média, 8.7 no 1% low, 18 no 0.1. Com os dois otimizados aqui, nós temos 14% a mais para o 7700, 18 no 1% low e 27 no 0.1. Olha só, e jogos onde nós temos uma demanda maior, né? Tipo Starfield e tal. O próximo também, no The Last of Us Parte 2, acontece o mesmo. No The Last of Us Parte 2, natural os dois ali, 13% a mais na média para o 7700, 10.7 no 1% low e 2.4 no 0.1. Isso se torna o quê? Na versão otimizada já vai para 12% a mais na média, 21.4 no 1% low e 18% no 0.1, ganhando muito bem. Aqui já é outro nível de processador. Então no momento só o Black Myth Wukong mesmo. Warhammer, vamos ver em Warhammer. O Warhammer, a diferença continua acima dos 10. Os dois normais, o 7700 ganha em 12.6 na média, 14 no 1% low, quase 15, e 14 também no 0.1. Isso vai para a mesma coisa praticamente na média, 14.7, sobe para quase 20, 19 no 1% low e 22 no 0.1, bem mais estável também a parte de quadros e conseguindo uma média de FPS maior. Tanto que esse aqui faz 92 FPS na média, enquanto o outro faz 106. Vocês podem ver as médias de FPS, 1% low aqui embaixo, tá? Aqui no Assassin's Creed Mirage, que é o último jogo de campanha, nós temos apenas 4% a mais para o 7700 na média, mas 3,6% a mais no 1% low e 23,5% a mais no 0.1. Bela diferença. Considerando agora os dois otimizados, a diferença ali é 1.6 na média, não muito, 5.8 no 1% low e 18 no 0.1. Aqui não distanciou muito, ficou mais ou menos a mesma coisa.
Considerando 2 jogos competitivos que vocês gostam muito, COD primeiramente, o modo Warzone, 100 pessoas, saque. Aqui nós temos o 7700 na frente, porque o 5700 faz 170 FPS, tá? E o 7700 faz 188 e também aumenta no 0.1 no % low. No final das contas faz 9% a mais na média, 13% no % low e 18% a mais no 0.1. Isso otimizado, aqui não muda muito assim, né? O 5700 X3D sai de 172 para 185 e o 7700 de 138 para 205. O único processador fazendo mais do que 200 FPS no modo saque 100 pessoas. Tem outro mapa porque é menor lá, né? Aqui a diferença sobe para 10% a favor do 7700 na média, 15,7% no % low e quase 20% no 0.1% low. Baita diferença entre os dois aí, o 7700 ficando na frente. Considerando que hoje, se você for comprar, raramente acha o 5700 X3D, quando acha caro, e o 7700 via AliExpress, LibertyX, com link aqui na descrição, fica R$ 1.300. Olha isso, bem mais vantajoso, certo? E o CS2, aqui não é jogando o modo benchmark da comunidade, o 7700 supera em 31% a mais na média o 5700 X3D, só que somente 2% no 1% low e 1% no 0.1. Na estabilidade de quadro não mudou muito, né, gente? Então um fez 635 FPS na média, o outro fez 833, é muito diferente isso. Mas a estabilidade ficou na média dos 210 dos dois, tá? Do 1% low, do 0.1. Otimizando os dois aqui, aí já subiu um pouco mais do 0,1% low para 8% e a média ficou em 30% a mais. Então aqui o 700 consegue dar um salto, nós vemos a vantagem do CS quando você otimiza a RAM. Aqui o 7700 passou dos 900 FPS, obviamente em game isso não chega, tá? Tem que lembrar isso também, mas nesse modo aqui, que é o que dá para ter uma noção, subiu ali para os 900, 235 no % low e 201 na média. Isso no final das contas, vamos ver quanto que fica a diferença geral. Se você não é o usuário do canal, não aprende otimização ou só quer, né, plugar e usar, no máximo ativar o XMP, o 5700 X3D vai ficar um pouco atrás só do 7700, tá? Ele fica 5,8% atrás na média do 7700, 8% no % low e 8% no 0.1. Agora, se você é inscrito daqui, sabe fazer otimização e tudo mais, aí já tem uma diferença maior. Veja aqui, fica 10% a mais para o 7700 tunado, 12,3% no 1% low e 20% no 0.1. Então tem essa diferença, como eu já falei, os 5700 X3D e a maior parte desses X3D, eles são menos sensíveis às memórias. Não quer dizer que não faça diferença, porque fez, ó. O 5700 X3D aumentou ainda 6 na média, 4,6 no % low e 1,7 no 0,1. Aumentou a otimização de memória, mas o 7700 aumenta em 10 na média, aumenta em 8,6 no % low e 13 no 0,1. Então ele consegue subir um pouco mais e consegue distanciar mais do 5700 X3D. Os dois 8 núcleos, 16 threads, e o 7700 melhor para atividades multithreads. O 7700 e multithread é nível do 7800 X3D, não deve nada para ele, tá? Só que vai ficar atrás de jogos no geral, até porque o 7800 X3D tem um benefício do Cache 3D, tanto que o 5700 X3D ganhou nos jogos competitivos. Falando de temperatura, é um tanto bem próximo, sempre quando faz PBO aumenta um pouco essa temperatura, é normal, depende também do undervolt que você vai usar, eu não usei um undervolt muito agressivo aqui. E os 5700 e o 7700 ficando ali parecido, mas sempre o 5700 X3D um pouco mais frio, tá? Por exemplo, no Black Myth Wukong, aqui no Returnal podemos ver a mesma coisa. Vamos ver aqui no Warhammer, podemos ver a mesma coisa. E não subiu tanto assim o 7700 tunado, vocês podem ver, não subiu tanto quanto poderia esperar. Isso porque o PBO foi legalzinho, esse processador aceitou um undervolt melhor. Tem processador que aceita 20, 30, 40 até, desses AM5. A média está sendo, pelo que eu estou vendo, entre 20 a 30. Já do M4 era mais ou menos entre 10 a 25, tá? Então, realmente, nesse caso do M5, está tendo vantagem você fazer um PBO. Depois eu tenho que fazer também um vídeo aqui mostrando essa parte também de PBO contra overclock, porque me falaram que tem até mais vantagem você deixar o clock fixo e uma coisa que eu nunca testei. No Cyberpunk, vamos ver aqui a parte de consumo. Olha, de consumo, né, nem de consumo, desculpa, de uso, né? O uso fica muito perto, porque são processadores com 8 núcleos e 16 threads, a arquitetura não muda tanto assim, então o uso fica muito próximo, tá? Quando você está tratando de 8/16, mas de arquiteturas muito diferentes, tipo um Xeon, aí vai dar um uso mais alto do Xeon, mas aqui não.
Agora sim, o consumo não muda muito assim também em jogo, embora o 7700 possa consumir mais quando eu faço PBO, eu tiro um limite que ele tem ali em BIOS, tá? Mas para falar a verdade, raramente eu vou pegar mais do que 100 watts o 7700 e o 5700 X3D menos ainda. São processadores bem econômicos e eficientes, eu acho que não vai ter nenhum problema para você, nenhum desses dois, mas para mim o mais vantajoso é o 7700, mesmo não tunado, e quando você tuna ele faz mais diferença ainda, e capaz que chegar mais perto do 7800 X3D do que você imagina. E já comenta aqui se você quer ver um teste também do 7700 contra o 7800 X3D, também tem que fazer uma live dele que eu nunca fiz. Então é isso, tá, gente? Os dois processadores de um modo bem fácil, resumido para vocês, tanto a diferença geral que você poderia encontrar em outros canais do YouTube, porque o pessoal tem feito muito isso também, mas se você gosta do meu canal agora, você sabe também a diferença geral entre eles, e a diferença de quando você sabe o que está fazendo, né? E olha que eu não arrochei a memória do 7700. A memória não tá do mais jeito arrochada possível, eu consigo tirar mais dela ali, tá? Que é uma Hynix Adai, eu deixei mais com nível mais alto do que deveria. Mas tudo bem. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, a gente se vê na próxima, batendo a meta aí de 1000 views, e peça outros comparativos aqui que eu faço mais. Valeu, falou e tchau!